difícil, um momento tão delicado dos nossos dias, mas um momento de intimidade, um momento precioso na qual o Senhor nos dá de podermos estarmos juntos, mas distante, mas ligado no mesmo Espírito, no trono da graça, hoje aqui como a igreja do Senhor, para ouvir um pouco da palavra de Deus. Quero agradecer a vida do nosso pastor Silas, a sua família, a Meire, a Gabi, pelo privilégio de abrir as portas da sua casa, confiando na gente para trazer uma palavra para o seu lar nesta noite. Quero também convidar você que quiser, passa lá na igreja. Eu passei lá essa semana. A igreja, cada dia que você passa lá, ela está de um jeito. Cada dia ela está ficando mais linda. Cada dia ela está ficando mais aconchegante. Cada dia ela está ficando mais preparada. Amanhã o nosso pastor Silas vai estar lá. Nossa pastora Meire vai estar lá. Passa lá para você conhecer. Desde já também quero pedir aí a você dizimista, que Deus abençoe o seu lar, que Deus prospere o seu lar. A você ofertante, que Deus prospere o seu lar, prospere a sua casa. Não deixa de dizimar, não deixa de ofertar. Oferte na casa do Senhor esta obra. Deus tem suprido a necessidade da igreja. Mas não é por causa disso, não se esqueça da obra do Senhor. Não se esqueça dos missionários que estão no campo. Não se esqueça dos irmãos que passam por necessidade. Você que pode, ajude a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor acontecer nesta cidade. Faça a obra do Senhor acontecer no seu bairro e na sua família. Amém? Quero que você abra a palavra de Deus. Você que pode, aí pega seu celular, pega a sua palavra escrita. Vamos meditar um pouquinho no livro de 2 Reis, capítulo 20. Palavra que Deus colocou no meu coração, pastor Silas. Alguns dias atrás, eu lendo a Bíblia da criança, lendo para minha filha, e Deus falou grandemente com a passagem do rei Ezequias ao meu coração. Eu ia até trazer a Bíblia da criança e ia ler na versão na qual naquele dia Deus falou comigo, mas eu peguei a minha Bíblia mesmo. 2 Reis, capítulo 20, diz assim: Naqueles dias, Ezequias ficou muito enfermo de morte, e o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele virou a sua face para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Eu te suplico, Senhor, lembra-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti. E verdade é com um coração perfeito, e tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequias chorou amargamente. E sucedeu que antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volte novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o Deus de teu pai, ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que te curarei. No terceiro dia tu subirás para a casa do Senhor, e eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrarei a ti esta cidade da mãos do rei da Assíria. E eu defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. Amém? Você que pode, se você estiver aí com a sua esposa, estiver com seu filho, pega na mão dele, vamos orar junto. A gente costuma fazer isso na minha casa, neste momento de oração. Vamos apresentar a Deus esta palavra, vamos apresentar a Deus as nossas vidas. Apresente também a minha vida para que eu possa ser um instrumento nas mãos do Senhor nesta noite. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, ó Pai, eu te agradeço a Ti, Senhor, por este momento. Eu agradeço a Ti, ó Pai, por esse privilégio, Senhor, de que tem, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor, reunidos na casa do nosso pastor, Senhor, para trazer uma palavra, ó Pai. Pai querido, que o Senhor vai de encontro, Senhor, às nossas vidas, que o Senhor vai de encontro ao nosso espírito, ó Pai. Fala conosco grandemente, ó Pai, que o Senhor venha trazer revelação, Senhor, algo profundo, Senhor, na intimidade e na vida de cada um dos nossos irmãos que estão assistindo, ó Pai. Abençoa os seus lares, ó Pai. Abençoa a sua casa, Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu não sei, ó Pai, quais dificuldades que ele tem passado, eu não sei, ó Pai, como que eles têm passado, Senhor, mas o Senhor é o Deus que conhece, ó Pai, cada um de nós individualmente, ó Pai. Então eu te peço, Senhor, visita essa família, Pai. Talvez ela esteja entristecida, Senhor, talvez ele esteja entristecido, Senhor, mas que o Senhor, ó Pai querido, alcança com o espírito da alegria nesta noite. Fortifica, Senhor, as nossas vidas, te damos graças, rendemos a Ti, Pai, e repreendemos, ó Pai, toda obra contrária, repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, e que, ó Pai, o Teu nome, Senhor, venha ser exaltado neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Quero contar um pouco da história do rei Ezequias. Quem foi o rei Ezequias? O rei Ezequias, ele foi o rei de Judá, que representava o sul de Israel. Todos nós sabemos que houve uma divisão entre o reinado do norte e o reinado do sul, na qual a capital do reinado do norte era Samaria, e no reinado do sul era Judá.
Então, Ezequias, ele reinou no reinado do sul. Ezequias, ele foi filho do rei Acás. Seu pai, ele foi um rei muito mau. Seu pai trouxe uma abominação muito grande para Judá, para Jerusalém. O seu pai, ele foi tão ruim que na qual ele queimou algum dos seus filhos em sacrifício a deuses estranhos, em sacrifício a deuses pagãos. Imagine um pai pegar o seu próprio filho e queimar como oferta a um deus pagão. Então, seu pai foi um homem muito ruim. E só que acabou o reinado do seu pai. Acabou o reinado do rei Acás. E agora vai entrar então o reinado de Ezequias. Ezequias, ele havia acompanhado todo esse reinado do seu pai. Ezequias, ele havia acompanhado toda a trajetória do seu pai. Tão ruim que o seu pai tinha sido para o povo de Deus, tão ruim para que o seu pai tinha sido para o povo hebreu. E agora Ezequias, ele tem a oportunidade de fazer algo diferente. Ele tem a oportunidade de fazer algo novo para aquele povo. E a primeira coisa que Ezequias, ele faz é restabelecer o templo de Deus. Ele vai restabelecer a casa de Deus, porque o seu pai havia mandado fechar, o seu pai havia queimado as portas, o seu pai havia destruído o templo. E o rei Ezequias, ele começa então a trabalhar novamente na construção, na reabertura do templo. E Ezequias manda trazer novamente os sacerdotes, Ezequias manda trazer novamente os levitas para trazer a adoração para a casa do pai. E isso agradou muito a Deus, porque Ezequias, ele se voltou para a lei de Deus. Ezequias, ele se voltou para a casa de Deus, para governar para o povo de Deus, não para governar para si próprio. Então Ezequias, ele começa a restabelecer o templo. Ele traz então novamente a Páscoa, a celebrar a Páscoa novamente, na qual o povo tinha se esquecido, na qual o povo tinha deixado de lado através do reinado do seu pai. Então ele traz novamente agora até mesmo a Páscoa, que lembra a passagem do que o povo de Deus tinha sofrido no Egito, a libertação do povo de Deus para viver uma vida separada. Então Ezequias, o seu nome também ele significa o Senhor é a minha força. E Ezequias, ele passa por um período de muitas alegrias, de muitas vitórias. Nabucodonosor, ele invade, os assírios, na realidade, eles invadem Jerusalém. Eles dizem que vão invadir Jerusalém, eles mandam cartas para intimidar, porque eles já haviam destruído o reinado do norte, eles já haviam contaminado todo o reinado do norte, Samaria. E agora eles dizem que vão invadir Judá, Jerusalém. Eles começam a intimidar o povo, porque o exército assírio é um exército na qual todo mundo temia. Era um povo muito poderoso. Só que eles começam a zombar de Deus. Eles começam a zombar falando assim, quero ver se seu Deus vai te defender. Quero ver se seu Deus vai conseguir te livrar dessa situação. E diz que Ezequias, ele entra na casa de Deus, ele começa a orar, pedindo para Deus livramento. E diz então que o profeta Isaías aparece dizendo que Deus haveria de dar vitória para ele. E para ele acalmar o seu coração. E diz que naquela noite, um anjo do Senhor mata mais de 180 mil soldados assírios. E houve então naquele momento um livramento da parte de Deus. Só que agora, Ezequias ele passa por uma outra provação, ele passa por uma outra dificuldade, na qual é uma doença. Ele vai passar por essa doença, uns dizem que são uma úlcera, outros dizem que são um câncer. E diz que o rei Ezequias agora triste dentro do seu quarto, ali enfermo, muito doente, e ele fica sabendo que o profeta Isaías quer falar com ele. E eu fico imaginando que neste momento o rei Ezequias, ele devia sentir uma alegria no seu coração, porque da outra vez que Isaías vem com boas notícias. Isaías vem dizendo que o Senhor ia dar vitória, que o Senhor ia ser com ele, que eles não iam sofrer naquela guerra, que Deus ia pelejar contra os assírios. E todos nós queremos receber boas notícias. Só que o que fazer quando a notícia ela não é boa? O que fazer quando a notícia não é aquilo que nós esperamos? Por quê? O profeta, quando ele entra na casa, ele entra ali no quarto do rei Ezequias, ele diz assim, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu fico imaginando o semblante do rei Ezequias naquele momento. Eu fico imaginando o seu rosto, como deve ter se entristecido.
porque ele esperava uma palavra de bênção. Ele esperava uma palavra de vitória. E nós, muitas das vezes, não queremos ouvir uma palavra dura. Nós, muitas das vezes, não queremos ouvir uma palavra que vai ao contrário dos nossos pensamentos. E muitas das vezes a palavra de Deus, ela nos corrige, não porque Deus não gosta de nós, é porque Deus nos ama. E assim como o pai corrige o filho porque ele ama, assim é o nosso Deus. E Deus, ele então ali, através do profeta, ele traz uma palavra dura para ele. E o profeta diz então agora que o profeta entrega a mensagem de Deus, e o profeta sai para fora daquela casa, e antes mesmo de chegar no meio do pátio, ele ouve a voz de Deus novamente. Eu fico imaginando agora Isaías, a confusão que deve ter sido no coração dele, porque ele sabia quando Deus estava falando. E ele ali agora tem que voltar e falar algo diferente do que Deus tinha dado na primeira vez. Só que então ele vai porque ele confiava em Deus, ele sabia que Deus estava no controle, Deus tinha um propósito de tudo que ele estava fazendo. E diz então que ele volta ali. E diz que ele volta ali, ele fala assim para o rei Ezequias: e eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrarei a ti esta cidade da mão do rei da Síria. Põe em ordem a tua casa. Salmo 116, eu estive estudando ele, diz que foi o salmo que o rei Ezequias escreveu. O rei Ezequias, no versículo 3 do Salmo 116, ele diz assim, ó: as tristezas da morte me cercaram, e as doenças do inferno se apoderaram de mim, e eu encontrei tribulação e tristeza. Nós, como cristãos, nós, como filho de Deus, nós podemos passar por tribulação e tristeza. Nós podemos passar por situações contrárias na vida, por intempéries na vida que nós não queríamos passar. A palavra de Deus não fala sobre um pecado que o rei Ezequias estava vivendo, mas fala que ele precisava colocar algumas coisas em ordem na sua vida. Quais coisas que seriam estas? Provavelmente o rei Ezequias, ele como nós entendemos que durante esses 15 anos nasceu Manassés, na qual foi o que reinou no seu lugar com 12 anos, provavelmente o rei Ezequias, dentro do seu lar, ele tinha algumas coisas para resolver, ele tinha algumas pendências para resolver na sua vida. Talvez ele não queria colocar um sucessor no trono, talvez ele achasse que o seu reinado seria para sempre. E quando ele pega esta doença, ele começa a refletir sobre a sua vida. E quando ele ouve essa palavra aqui do profeta dizendo que ele vai morrer, que aquela doença não teria cura, não havia o que fazer, ele começa a refletir. Quantas pessoas esperam chegar num leito de enfermidade? Quantas pessoas esperam chegar numa cama de hospital? Quantas pessoas esperam chegar num momento difícil, no final da vida, para se reconciliar com o próximo? Para se reconciliar pais com os filhos, filhos com os pais. Quantas pessoas esperam para colocar em ordem aquela amizade que ficou rompida? Quantas pessoas falam assim, se eu tivesse a segunda oportunidade, se eu tivesse mais uma chance, eu ia colocar em ordem, eu ia trabalhar melhor, eu ia ajudar mais, eu ia levar a obra de Deus mais a sério. Só que infelizmente, nem todas as pessoas passam pela segunda chance. E o rei Ezequias, ele nos ensina para que nós, quando tivermos a segunda chance, aproveitarmos. E diz então que ele diz assim no versículo 4: então clamei o nome do Senhor, e eu te suplico, livra a minha alma. Alma aqui, eu entendo pelo sentimento dele. Ele pede para Deus, coloca alegria no meu espírito, ó Pai. Traga alegria, Senhor, no meu espírito. Porque no versículo 5 ele diz assim, ó: grandioso é o Senhor e justo sim. O nosso Deus é misericordioso. Deus, ele não tem prazer na tristeza do homem. Deus, ele não tem prazer na doença do homem. Se fosse assim, Jesus, ele não teria morrido na cruz para nos curar das enfermidades físicas também. Deus, ele é misericordioso. E ele diz assim, ó: e o Senhor preserva os simples. E eu estava abatido, e ele me socorreu.
E no versículo 7 ele diz assim, ó: retorna ao teu descanso, a minha alma, pois o Senhor lidou beneficamente comigo, pois tu livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda, e andarei perante o Senhor na terra dos viventes. O Senhor, Ele quer mudar a nossa história. O Senhor, quando Ele nos dá uma segunda chance, é para que nós tomarmos posse dela e não desistirmos. E glorificar o nome do Senhor. Porque o rei Ezequias, o passado, não adianta a gente falar assim, mas no passado, Senhor, fui bom. Mas hoje, como está a sua vida? Hoje, como está o seu lar? Hoje, como está o seu casamento? Hoje, como está a situação de você com seus filhos? Seu relacionamento com seus filhos? E é interessante que talvez você fale assim, mas eu tive um pai muito ruim, eu tive uma mãe muito ruim. Você não conhece, pastor, o meio na qual eu vivo. Você não conhece, pastor, a situação na qual eu estou vivendo. Você não conhece como que são meus irmãos. Você não me conhece. Existe um filósofo inglês que ele diz que o meio é o que vai dizer quem nós somos. Só que o rei Ezequias, aleluia, ele quebra toda esta maldição. Porque o rei Ezequias, ele viveu num lar destruído. Um pai que oferecia os seus irmãos como sacrifício a deuses pagãos. Um pai que cometia todo tipo de situação dentro da casa de Deus. Talvez você fale assim, meu pai não é um bom testemunho para mim. Seja você um bom testemunho para o seu pai. Seja você um bom testemunho para sua mãe. Seja você não sabe o lugar que eu vivo, o bairro que eu vivo. Isso não é desculpa para nós. Porque Ezequias, ele foi um dos melhores reis. Ele foi um rei segundo o coração, assim como foi Davi. Temos falhas, sim, mas não é por causa disso vamos parar, vamos recuar. Vamos aproveitar a chance que Deus está nos dando hoje. Vamos aproveitar a chance que Deus está nos dando neste momento, nesses dias, na qual nós temos ficado mais trancados. Nós estamos trancados fisicamente, mas o nosso espírito não pode estar trancado. Quantas pessoas depressivas? Coloque em ordem, manda embora essa depressão. Coloque em ordem seus pensamentos. Sabe o que você pode fazer um pouco? Desliga um pouco dos jornais. Se volte um pouco mais à palavra de Deus. Se volte um pouco mais à adoração. Porque Ezequias, ele restabeleceu novamente o culto, o louvor. Porque a adoração é o que nos leva à presença de Deus. Nós oferecemos adoração a Deus. E através da adoração, Deus ele se manifesta. Através das nossas adorações, Deus ele se manifesta. E ele se manifestou ali naquele quarto. Porque Ezequias, eu creio que ele fez essa oração deitado, porque diz que ele se virou para a parede, ou seja, ele estava deitado, olhando para a porta, vendo o profeta Isaías embora. Aí quando Isaías fecha a porta, o que ele faz? Ele se vira para a parede e cai em lágrimas. Eu te pergunto, quando foi que você derramou a última lágrimas na presença do Senhor? Quando foi que a última vez que você se quebrantou? Sabe aquela oração rasgada que só Deus, aleluia, para nos entender. Assim como Ana, quando ela entrava no templo, ela chorava, ela rasgava seu coração ao ponto de o sacerdote Eli achar que ela estava embriagada, bêbada, porque ela rasgava o seu coração. Aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você derramou as suas lágrimas na presença do Senhor? Porque quando nós derramamos as nossas lágrimas, nós colocamos as nossas emoções para fora. E quando nós colocamos as nossas emoções para fora, nós começamos a colocar ali fraquezas que nós não admitimos que nós temos. Porque diante de Deus, aleluia, nós não conseguimos esconder nada. Não tem como esconder alguma coisa de Deus. E você sabendo disso, você começa ali a se despojar, colocando tudo para fora. Situações, pensamentos errados. Pecados ocultos, pecados escondidos. E ali você se derrama na presença de Deus. E o Espírito Santo ali, ele começa então a se manifestar na sua vida, trazendo o que ali? Paz no seu espírito. Era isso que o rei Ezequias começou a experimentar. E diz então que o rei Ezequias agora, ele fala assim no versículo 9: andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Criei, portanto falei, fui grandemente afligido. Disse na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Que entregarei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Ele faz uma pergunta.
tomarei o cálice da salvação, clamarei no nome do Senhor, e agora pagarei os meus votos na presença de todo o povo, pois preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. O Senhor, verdadeiramente, eu sou o seu servo, eu sou o teu servo, o filho da tua serva. Tu soltastes as minhas amarras, oferecerei sacrifício de ação de graças e clamarei no nome do Senhor. Deus, nesta noite, Ele quer soltar amarras. O que tem te prendido? O que tem te amarrado? O que tem te feito você paralisar? Deus, Ele quer soltar amarras nesta noite. Amarras do pecado, amarras da mentira, amarras da religiosidade, amarras da ingratidão. Porque não é porque nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas, não é que nós passamos por desemprego, enfermidades, problemas, relacionamentos, problemas no casamento, problemas com o filho, que nós vamos esquecer do que Deus já fez nas nossas vidas. Porque mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje, Ele vai continuar operando. Só que para isso nós precisamos se voltar à face de Deus. Assim como Isaías fez, a primeira coisa que ele fez foi voltar à face, buscar a presença de Deus, se derramar, se quebrantar na presença de Deus. Se quebrante na presença de Deus nesta noite. Se quebrante na presença de Deus. Aproveita esses dias para se quebrantar na presença de Deus. Talvez nunca se teve tanto tempo para buscar. Talvez você nunca teve tanto tempo para orar, para ler, para adorar a Deus. Então se quebrante na presença de Deus. E diz assim, ó: o Senhor, verdadeiramente eu sou o teu servo. Eu sou o teu... eu já li isso aqui, perdão. Oferecerei, versículo 17. Oferecerei-te sacrifício de ação de graças. Clamarei no nome do Senhor. Agora pagarei aos meus votos, ó Senhor, na presença de todo o povo. E nos atos da tua casa, do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Irmãos, se você esperar... Em Eclesiastes, se não me falha a memória, diz que aquele que observa os ventos, aquele que observa as nuvens, ele jamais vai semear. Porque a semente é pela fé. A semente é para aqueles que creem que Deus pode fazer. Comece a semear. Comece a semear. Talvez você fale assim, não estou conseguindo semear nada. A palavra de Deus salmista diz, aqueles que semeiam em lágrimas voltarão colhendo com alegria os seus molhos. Começa a semear em lágrimas, começa a se quebrantar, rasga o seu coração. Nós precisamos, a igreja verdadeira, porque existe a igreja falsa, infelizmente, e a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela não pode olhar para a igreja falsa e falar assim, você como ela, não tem mais jeito não. A igreja verdadeira é aquela que guarda a palavra de Deus. A igreja verdadeira é aquela que guarda a oração. A igreja a verdadeira é aquela que sabe que Deus, Ele é o Deus da segunda chance. Talvez hoje você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez hoje você esteja distante da casa do Pai, distante da presença. Talvez você se sente que não tem mais jeito. Sabe que é interessante que Deus, Ele é o Deus da segunda chance. Quando nós dizemos que não tem mais jeito, aí que Deus, Ele tem o poder de começar a agir, porque você já tentou de tudo. Talvez você já tentou de tudo para parar de beber. Talvez você já tentou de tudo para parar de mentir. Talvez você já tentou de tudo para parar de trair sua esposa. Talvez você já tentou de tudo para ter um relacionamento legal com seus filhos. Ou um relacionamento legal com seu pai. E você não conseguiu. Então dê uma chance para Deus nesta noite. Dê uma chance para Deus, se quebranta, se derrama, aleluia, na presença de Deus. Volte a sua face para Deus. Talvez você coloque lá no seu Facebook. Talvez você coloque lá no seu WhatsApp. Talvez você coloque lá no seu Instagram. Hoje eu estou triste. Não, pare com isso. Coloca na presença de Deus. Hoje o dia para mim não está bom. Não, apresenta diante de Deus. Apresenta diante de Deus todas as suas causas. Apresenta diante de Deus tudo aquilo que tem se passado dentro do seu coração. Aquilo que o homem não vê. Porque o rei Ezequias, talvez ele era honrado por toda uma nação. Mas ele era envergonhado dentro do seu lar. E aquilo ali para ele trazia uma tristeza muito grande. Então, a partir do momento que ele se voltou para Deus, que ele voltou a buscar Deus, que ele voltou a se quebrantar, Deus o respondeu. E Deus acrescentou a ele 15 anos de vida. Eu não sei quantos anos de vida você tem. Eu não sei quantos anos de vida você vai ter a mais. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor.
porque as demais coisas Ele fará para você. Deleita-te no Senhor, se agrada do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que nós devemos se agradar, não há melhor tempo do que esse, de se agradar em Deus, porque já não tem mais o que fazer. Nós não temos respostas para esse momento que nós estamos passando. A ciência não tem resposta, mas Deus tem resposta. Talvez você tenha sofrido afronta e tenha deixado essas afrontas entrar no seu pensamento e tenha ficado depressivo. Quantas pessoas estão morrendo de infarte? Eu acho que depois do coronavírus, acho que a morte que mais tem afligido é o infarte, por causa de angústias, pessoas que não se abrem, pessoas que não rasgam o coração. E nesta noite que você venha rasgar o seu coração. Eu quero orar por você. Lá em casa, no momento da oração, a gente sempre fica de pé também. E pega na mão da Ana, pega na mão da Pâmela, elas pegam na minha mão e a gente faz a oração. Eu quero que você dê a sua mão para quem estiver do seu lado. Se não tiver ninguém do seu lado, dobre o seu joelho. Porque Deus, Ele não se limita a paredes. Porque o Emmanuel, Deus conosco, Ele está aí com você, através do teu Espírito Santo. E eu quero orar por você. Eu quero orar por mim. Eu quero orar por esta cidade. Eu quero apresentar a Deus a minha vida, a minha família. Eu quero apresentar você diante de Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos, ó Pai, bendizer o teu nome. Queremos exaltar o teu nome nesta noite, porque o Senhor, ó Pai querido, é um Deus, ó Pai, que não desiste dos seus, ó Pai. A tua palavra diz, ó Pai querido, que, ó Pai, o Senhor, ó Pai, que nos entregou por cada um de nós, ó Pai. O Senhor sofreu naquela cruz, ó Pai, por nos amar, Senhor. Não há maior amor do que esse, do que se entregar a sua vida, Pai. Mesmo nós sendo falhos, pecadores, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai querido, nesta noite nos perdoa, Senhor. E que, ó Pai querido, mais uma chance que o Senhor tem nos dado, ó Pai, que nós venhamos aproveitar, Senhor, que nós venhamos colocar em ordem, ó Pai, aquilo que está desorganizado, porque só coloca em ordem, ó Pai, porque algo está desorganizado, Senhor. Eu não sei, ó Pai querido, eu sei de mim, Pai. Eu não sei, ó Pai, a ordem que precisa ser, ó Pai, colocado, Senhor. Que o Senhor venha soprar, Pai. Que o Senhor venha, ó Pai querido, em nome de Jesus, assim, ó Pai, como o profeta fez no vale de ossos secos, ó Pai, e aquilo que estava desorganizado, ó Pai, ao profetizar, Senhor, os ossos foram se juntando, ó Pai. Houve pele, Senhor. Houve vida ali, porque o Senhor soprou, Pai, nas narinas, ó Pai. Então sopra, Senhor. Pai querido, sopra, Pai, em nós nesta noite. Sopra neste lar, Pai. Sopra neste casamento, Senhor. Sopra, Pai querido, em nome de Jesus, na vida financeira deste irmão, Senhor. Talvez a vida financeira dele esteja toda desorganizada, Senhor, e ele tem sofrido consequências por causa disso, Senhor. Mas que ele venha entender então, Pai, que precisa se organizar, planejar, Senhor. Ó, Pai querido, que as pessoas não são culpadas, ó Pai, mas nós somos culpados pelos nossos erros, ó Pai. Não é o meio que nós vivemos que dita, Pai, como nós seremos, ó Pai. É sim a nossa posição, Pai, e queremos nos posicionar diante de Ti, Pai. Muda, Senhor, a nossa história, muda a minha história, Senhor, muda a história da nossa família, Pai. Visita esta irmã, visita este jovem, ó Pai. Pai, abre portas de emprego, Senhor. Pai, querido, se alguém enfermo, seja curado, Pai. Seja ela fisicamente, espiritualmente, porque ele ouviu a Tua palavra, Pai. E que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nos alegrar sempre em Ti, Pai, porque a alegria, Pai, do Senhor é esta força, Pai. A Tua palavra diz que não é a alegria do mundo, não é a alegria dos prazeres da carne, Senhor. Não, Pai, se fosse assim, muitas pessoas de posse, muitas pessoas que têm muito dinheiro não estariam, Pai, se suicidando, ó Pai, porque a alegria não está nas coisas, mas sim no Espírito do Senhor em nós, ó Pai. Então o Espírito Santo trabalha, Senhor, muda a história, Pai, que nesta semana, Pai, esta vida, Pai, ela venham ter resposta, que nesta semana essas vidas, ó Pai, eles venham ter resposta, Pai, do Senhor na vida deles, ó Pai, em nome de Jesus, para que, ó Pai, o Teu nome venha a ser engrandecido, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço, Senhor, desde já te agradeço, ó Pai, amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe suas vidas, abençoe seu lar. Passa lá na igreja, vai lá, minha filha tá louca, pastor, para ir lá. Ela fala assim, eu quero ir lá, ela tá com saudade, não aguento mais. Eu preciso dar um jeito e levar ela lá. Passe lá, vai lá ver como está a casa do Senhor, porque nós somos igreja, lá é o templo, é a casa de Deus. Visita a casa de Deus, assim como você visita os seus pais, ou visita o meu pai, passa lá também, dá uma força também. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Amém.